Olá, graça e paz. É uma alegria voltar a falar com você através deste canal, onde temos refletido na bendita palavra de Deus. Estamos neste período estudando a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Ontem foi dia 31 de outubro, aniversário da Reforma Protestante. Hoje, que eu estou gravando, dia 1º de novembro, eu estou gravando no texto de Colossenses, capítulo 1, versos 24 a 29, que você pode conferir na sua Bíblia. E um dos marcos da Reforma Protestante, embora eu não vá falar sobre isso, é a centralidade das Escrituras, é a glória de Cristo. E para que isso ocorra, para que a Escritura seja centralizada na vida da igreja, na sociedade, no coração do homem, para que a glória de Cristo esteja evidente na ação da igreja, nós precisamos de uma coisa muito urgente nessa época. E eu espero estar falando com pessoas que estejam vivendo isso para a glória de Deus. O tema da nossa mensagem hoje é as marcas de um ministro aprovado por Deus, ou de um ministério aprovado por Deus. Paulo está falando neste texto da sua própria vida. Mas eu quero dizer para você que ministro não é só o pastor de uma igreja local. A própria Bíblia define os cristãos como sacerdotes de Cristo. Ou seja, nós somos ministro. Talvez eu estou falando para um pai que é o ministro na sua família. Eu estou falando para uma mãe que é um ministro para a educação dos seus filhos, para um professor que ensina na escola. Ou seja, nós temos a responsabilidade de sermos ministros íntegros, aprovados por Deus. O apóstolo Paulo fala que nós não podemos envergonhar da bendita palavra de Deus. Nós temos que tomar todos os dias a nossa cruz e seguir a Jesus. Foi ordem do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então à primeira lição que este texto nos ensina. As marcas de um ministro aprovado por Deus. Primeira dessas marcas, ele faz a obra de Deus com alegria. Talvez eu estou falando para alguém que tem sentido um fardo, tem sentido uma tristeza, tem sentido uma angústia, um desânimo. Eu quero dizer para você que Deus me ordena como ministro do Evangelho a chamar você para animar, para alegrar, para sentir de novo o entusiasmo, a paixão de viver o Evangelho de Jesus Cristo. Veja comigo o versículo de número 24 que ele diz: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja. Eu acho tão lindo esse entusiasmo, essa convicção que o apóstolo Paulo tem. Essa palavra de ânimo, de coragem, de segurança que ele transmite para a igreja de Colossos, para aqueles irmãos daquela igreja. O apóstolo Paulo está dizendo que agora eu me alegro nos meus sofrimentos. Meus amados, se alegrar nas conquistas, nas vitórias, nos triunfos da vida é uma coisa. Agora, ele está dizendo eu me alegro no sofrimento, na dor, na angústia. Mas por que ele tem essa alegria? Por que ele tem essa marca? Por que ele vive esse paradoxo que para nós parece ser difícil? Uma coisa simples, está dizendo aqui na palavra de Deus. Ele completa no corpo dele o sofrimento de Cristo. Isso é uma espécie de identificação com Jesus Cristo. Jesus sendo Deus, sendo Criador, sendo sustentador, ele sofreu, por que eu não posso passar por isso? É o que o apóstolo Paulo está nos ensinando neste texto. Essa primeira marca, o ministro aprovado por Deus faz a obra de Deus com alegria, porque ele não está fazendo para homem, ele está fazendo para Deus. Meu amado pastor, meu amado diácono, meu amado servo de Jesus Cristo, que tem levado a mensagem do Evangelho, eu quero dizer para você, você não é um funcionário da igreja,
Você não é só membro da igreja A ou B, você é um embaixador de Deus na terra, você tem sido representante de Deus nessa causa nobre de compartilhar o evangelho de Jesus Cristo. E isso é uma glória, isso é um triunfo, isso é uma alegria. Isso para nós tem que ser o nosso maior prazer, a nossa maior alegria, porque é um presente de Deus para as nossas vidas. Louvado seja Deus por essa conquista, louvado seja Deus por essa vitória da igreja do Senhor, dos servos do Senhor. Em segundo lugar, quais são essas marcas? A segunda marca que eu quero compartilhar com você de um ministro aprovado por Deus. Esse ministro, ele é chamado por Deus para fazer a obra de Deus. Às vezes a gente tem a ligação denominacional. Eu sou batista e amo ser. Gosto da minha denominação, gosto dos meus colegas pastores, dos irmãos da igreja batista, gosto do cantor cristão, gosto do sistema de ser batista, da nossa história. É linda, eu amo isso. Mas acima de tudo, eu amo a Jesus Cristo, o meu Salvador. Esse tem que vir em primeiro lugar no meu coração. E isso faz com que nós venhamos, para ser ministro aprovado, ter essa convicção nos nossos corações, que nós somos chamados por Deus para fazer a obra de Deus. O que você está fazendo? Olha comigo no versículo de número 25. Da qual, ou seja, falou da igreja no verso 24, da qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus. Que coisa maravilhosa! Chamado por Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. Aqui eu quero fazer uma pequena crítica, não quero me deter nisso, porque eu não gosto das críticas. Eu gosto de ser positivo, objetivo. Mas quantas pessoas são chamadas por Deus e param no meio do caminho? Param por outras carreiras, param por outros objetivos. O Senhor Jesus alertou os seus discípulos que a seara era grande, o campo para trabalhar era grande, eram poucos os ceifeiros, poucos os obreiros, poucos os dispostos a ser obediente à palavra de Deus. Meu amado pastor, meu companheiro de jornada, olhe para Jesus e siga em frente. Olhe para Jesus e continue um proclamador da cruz, da mensagem da cruz, da mensagem de esperança que só Jesus salva. Só Jesus é a esperança. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é só em Jesus que a nossa alma vai encontrar paz. A terceira marca de um ministro aprovado por Deus é que ele proclama Cristo a todos os povos. Ele é um proclamador, um anunciador do Evangelho. Veja comigo nos versículos 26 e 27, que diz assim: o mistério que estava oculto durante séculos e gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Louvado e bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz nessa palavra que uma das marcas do homem de Deus, da mulher comprometida com o Evangelho, daquele que segue a Jesus Cristo, é que ele é chamado para proclamar Cristo, para ser um proclamador, um anunciador, um portador de boas novas. Coisa maravilhosa. O texto diz para nós que existia um mistério que estava escondido, que ele sempre existiu desde antes da fundação do mundo, mas ele agora é revelado. Qual é esse mistério? Qual é essa coisa que estava escondida? É Jesus. E ele veio a se revelar de uma forma dramática, porque primeiro ele nasce de uma mulher, ele vem viver a vida dos homens, e depois o ápice da sua história termina quando ele vai na cruz, depois no túmulo, e depois, por último, deixa o túmulo vazio.
Você precisa proclamar isso. A morte, o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Esse é o mistério que estava oculto. É Cristo, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja Deus por essa vitória da igreja. A igreja não está sozinha neste mundo. A igreja não está esquecida neste mundo. A igreja pode ser criticada, pode ser perseguida, mas ela não pode ser destruída, porque ela está edificada na rocha que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E você, meu amado pastor, ministro, colega, proclamador do Evangelho, você foi chamado para representar Cristo diante dessa sociedade, para ser o porta-voz da igreja de Cristo na terra. Então glorifique e exalta a Deus por causa deste privilégio que Deus concedeu a você. Em quarto lugar, as marcas de um ministério provado. Qual é a quarta marca? Proclama uma mensagem de transformação. Essa é a quarta marca. Ele proclama uma mensagem de transformação. Glória seja dado a Deus. Veja comigo o verso 28. A ele anunciamos, aconselhando, ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito a Cristo. Olha que coisa bonita que Paulo ensina para você, meu amado pastor. Ele ensina para você que você precisa de anunciar o Evangelho. Você precisa de aconselhar aqueles que estão recebendo o Evangelho. Você precisa de ensinar a todos os homens as verdades do Evangelho. Uma das coisas gostosas que eu já experimentei é a paternidade. Ver o filho dar o primeiro sorriso, aprender as primeiras palavras, os primeiros passos, as primeiras identificações das coisas, são coisas maravilhosas que alegram nossos corações, toda a conquista dos nossos filhos. Mas agora, quando eu olho para a obra de Deus, para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está ensinando aqui que nós vamos anunciar, nós vamos aconselhar, nós vamos ensinar com toda a sabedoria, ou seja, com toda a dependência de Deus. Não podemos fazer por nós mesmos, precisamos depender única e exclusivamente de Jesus Cristo. Uma das coisas que me entristece na atualidade, desculpa o desabafo, desculpe a crítica, mas é que muitas das vezes nós vamos a alguns cultos especiais de organizações, de eventos históricos, e vemos as pessoas dizendo, como disse Habermas, como disse Paulo Freire, como disse Freud, eu quero ouvir, meu amado pastor, meu amado colega, como disse Jesus Cristo, como a palavra de Deus diz. É isso que as almas sedentas querem ouvir. Elas querem ouvir você falar de Jesus Cristo, porque Jesus é a única esperança. Jesus é o único que pode realmente transformar o coração do homem, mudar a história do homem. Por isso, essa quarta marca de você ser um mensageiro que prega uma mensagem da transformação, desse evangelho que muda corações. Esse evangelho que tira o homem do lamaçal do pecado e coloca os seus pés firmes na rocha, que é Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por isso. Deus me tirou do lamaçal. Deus me tirou do lodo, da perdição, da imundícia. Me colocou na rocha que é Jesus e me deu a oportunidade de ser ministro do evangelho. Que coisa maravilhosa! Que Deus maravilhoso! Que oportunidade maravilhosa! Eu gosto muito, os irmãos podem ver aqui da leitura, tem um livro aqui, não dá para pegar agora porque vou fugir o foco, mas eu vou falar dele. É um livro do pastor Exaltino Gomes Coelho Filho. Na introdução deste livro, o pastor Exaltino fala uma coisa que me deixa encantado. Ele fala de Cristo. O livro é todo falando de Cristo. Não lembro de memória agora o nome, mas ele fala na introdução do livro: uma pena ter só uma vida para viver para o meu Jesus.
Meus amados colegas, meus amados irmãos cristãos comprometidos com o reino de Deus, você só tem uma vida, você só tem uma oportunidade. Gaste essa vida para fazer a obra de Deus. Seja um proclamador da esperança, que os homens olhem para você e vejam que você é um ministro do Evangelho, um chamado por Cristo, um comprometido com a palavra. Medite nessa palavra todos os dias. Ame este livro mais do que qualquer coisa. Ame a Jesus revelado neste livro. Precisamos ser esse mensageiro. Precisamos proclamar a mensagem de transformação. É o que o apóstolo Paulo está ensinando. E a quinta e última marca que nós aprendemos neste texto. As marcas de um ministro aprovado por Deus, ou de um ministério aprovado por Deus. Trabalha na dependência de Deus. Versículo de número 29 diz: para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Paulo está encerrando este capítulo de uma maneira linda, dizendo que para isso eu trabalho. Ele não trabalha para outra coisa qualquer, ele trabalha lutando de acordo com a eficácia, ou seja, a eficácia de Cristo, que atua poderosamente em mim. Tem uma frase do grande pregador do passado, Charles Haddon Spurgeon, que ele diz que nós devemos estudar para preparar o sermão, estudar até morrermos de exaustão. E depois nós devemos voltar e orarmos até que Deus nos ressuscite. E agora, ressuscitados por Cristo, ungido por Cristo, sustentado pelos alicerces de Cristo, a gente proclame a esperança para a igreja do Senhor. A gente proclame a esperança para o mundo, porque essa palavra, meus irmãos, essa palavra é maravilhosa. A Bíblia, o livro que Martim Lutero, há 503 anos, defendeu com coragem. É um livro que muitas das vezes está sendo esquecido, está sendo criticado, está sendo reinterpretado, mas nós precisamos buscar não a nova hermenêutica, mas um novo compromisso com Cristo, uma nova comunhão com Cristo, onde os pregadores não tenham vergonha de abrir a Bíblia e dizer: assim diz o Senhor, porque é assim que ele diz, que Jesus é o que pode salvar, e aquele que não está com Jesus Cristo, sabe aonde ele vai passar a eternidade? É no inferno. E eu quero, meus amados irmãos, meus queridos companheiros de jornada, te convidar a você a um compromisso sincero com Cristo. Seja você membro de uma igreja, seja você diácono de uma igreja, seja você pastor de uma igreja, eu te chamo para se juntar a mim em oração, para sermos obreiros aprovados pelo Senhor, que maneja bem a palavra e não tem de que se envergonhar, para apresentarmos diante de Deus como obreiro aprovado. Vem comigo, vamos juntos, vamos servir a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de ser, Pai, chamado pelo Senhor para ser ministro do Evangelho. Meu Deus, não me permita olhar para os obstáculos, não me permita olhar para as críticas, para as provas, mas abra meus olhos para ver Jesus, o meu Salvador, e viver com essa marca no meu coração, a marca de Cristo, o meu Senhor e Salvador, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus assim nos abençoe. Vamos juntos fazer a vontade de Deus. Deus te abençoe. Um forte abraço. Até a próxima oportunidade.